Olá a todos, bom dia, espero que estejam todos bem. Vamos para a nossa leitura semanal leitura que vai do dia 26 de abril até o dia 2 de maio de 2020. Vamos lá. Vou deixar o tempo na descrição do vídeo e também todas as informações para quem quiser fazer leituras comigo. Vão estar aqui abaixo na descrição do vídeo, tá? O tempo, né, de cada signo e também as informações e meu contato para quem quiser, tá? Vamos lá, começando por Áries, semana de 26 de abril a 2 de maio de 2020. Áries. Energia dos arianos para esta semana. Quatro de espadas, o mundo e o 5 de espadas. Duas energias mentais, né? O 4 e o 5 de espadas. Embora haja uma progressão numérica aqui, né? Mas eu até acho a energia mental do 4 de espadas mais favorável do que o 5 de espadas. O 4 de espadas é uma energia zero, tem a ver com descanso da mente, tem a ver com meditação, tem a ver com recuperação. O 5, por outro lado, às vezes fala de alguma questão de pensamentos menos positivos, algum receio, alguma desconfiança. São energias mentais, tá? Só que o mundo aqui no centro da leitura me fala duas coisas, né? A carta do mundo realmente é uma carta que fala de um fechamento de um grande ciclo. Ok, alguns podem estar passando por isso, mas não todos, né? O mundo, sendo um fechamento de um grande ciclo, não é uma coisa que acontece toda hora, não é uma coisa que acontece de uma hora para outra também. Então, numa leitura que é apenas uma leitura semanal, essa questão do fechamento de um grande ciclo não vai fazer sentido para todo mundo, tá? Mas o mundo também pode falar de conexões via internet, às vezes pode até falar de contato com pessoas, situações em outras partes do mundo. Pode ser, tá? Vamos lá, vamos ver o que mais que sai. O mago, o diabo e a papisa. Aqui me dá uma sensação de que vocês, então, estão doidos para começar algo, né? Só que estamos aqui parados, muitos, né, por conta dessa questão do distanciamento social, 4 de espadas. Então, vocês aqui querendo começar algo, só que antes precisam eliminar, fechar essa questão aqui dos medos e dos receios, tá? Das paranoias. O diabo é uma carta, tanto as cartas de número 5 dos arcanos menores, quanto o arcano maior do diabo, são cartas ligadas ao ego, são cartas ligadas a questões, crenças limitantes, questões limitadoras, tudo aquilo que te limita de alguma forma, né? Então, isso precisa se finalizar primeiro, né? Aqui me deu essa sensação, né, de vocês estarem doidos para iniciar algo, mas, né, antes precisa fechar uma etapa, tá? A papisa, junto com o 5 de espadas, pede um pouco de paciência, pede realmente introspecção, né? Veja que a leitura começa com o 4 de espadas, que é uma carta mais introspectiva, é uma carta que fala de uma pausa em uma situação, pode ser em uma situação específica da sua vida, né? Pode ser amorosa, pode ser trabalho, ou em várias áreas, né? E a leitura começa com esse 4 de espadas e termina com a papisa, que também é uma carta que representa muito esse estado meditativo, essa pausa, né? E aqui, ainda por cima, é um arcano maior, né? Então, ele pede essa paciência, ela pede essa sabedoria, tá?
Então, ok, essas cartas aqui, o mundo e o mago, é como se elas dissessem assim que já tá tudo pronto, né? Ou se não está tudo pronto, tá quase lá, né, para essa nova etapa, né? Vocês têm o mundo e o mago. O mundo é a última carta do tarô e o mago é a primeira. Então, é realmente um final de um ciclo e o começo de um outro, tá? De fato, nessa leitura. Só que tem questões alheias à nossa vontade que pedem um pouco de paciência. É apenas isso, tá? Então, meditem um pouco, acalmem-se um pouco, tranquilizem os pensamentos, tá? Vários, de 6 cartas, né? Ó, 1, 2, 3, 4 arcanos maiores, tá? Leitura fechando com a papisa, pedindo sabedoria, paciência e silêncio também. O silêncio interno, no sentido meditativo, o silêncio externo também, de não sair contando tudo para todo mundo. Essa sacerdotisa vem com um livro, então leiam algo, estudem algo também. Essa carta fala muito disso, tá? Bom, é isso, do tipo assim, vocês já estão com a faca e o queijo na mão, estão prontos para algo, prontos para uma nova etapa, mas o tempo exige sabedoria e paciência e exige também, já que é um tempo de parada para muita gente, né, para a maioria, isso não é à toa, né? Isso é uma questão que vocês precisam aprender a lidar, a questão da paciência realmente, tá? Vamos lá, Touro. Parabéns aos taurinos que já estiverem aniversariando esta semana. Touro, semana de 26 de abril a 2 de maio. Semana para os taurinos. Vamos lá, Touro. Acabei de dizer, vou dizer novamente, parabéns aos taurinos que estiverem aniversariando esta semana. Vamos lá. O julgamento, o rei de paus, o valete de copas. Só carta boa. Julgamento é um renascimento, é uma nova fase, é um chamamento também, né? Pode ser alguma coisa que ressurge, alguma coisa ou alguém que ressurge na sua vida, uma situação que ressurge e que estava talvez esquecida ou que estava adormecida, né? Pode ser esse ressurgimento, esse renascimento, pode ser algo mais interno também, tá? Se for algo relacionado a pessoas, né? Temos aqui 2 figuras da corte, tá? Um rei de paus com um ar mais maduro, de uma pessoa que é muito magnética, muito motivada, e um valete de copas que aqui vem mais no sentido amoroso para alguns, tá? Agora, falando de vocês, né, esse renascimento mostra vocês aqui ganhando poder pessoal. O rei de paus é alguém que se sente muito confiante, né? É uma carta... No tarô do Osho, essa carta chama-se O Criador, né? Ele fala de alguém que sabe que está co-criando a própria realidade, que sabe que as coisas acontecem no momento certo, que tem uma tranquilidade, uma serenidade, e ao mesmo tempo não perde a motivação. É uma energia muito positiva esse rei de paus aqui no centro, tá? E o valete de copas, sendo vocês também, é uma renovação também, né? Lembrando que o julgamento em si já é uma carta que fala de renovação, de renascimento, e o valete é uma energia jovem, né? Amorosa, sonhadora, gentil. E muitas vezes os valetes falam de comunicação, então pode ser vocês recebendo uma comunicação ou fazendo uma comunicação a alguém. Aqui vem mais no sentido amoroso, mas pode ser em outras áreas, tá? O julgamento com o cavaleiro de espadas, 4 de paus com rei de paus, 3 de paus, ok? Essas 2 cartas aqui
Vamos lá, vamos por partes, né? Às vezes meus pensamentos me atropelam um pouquinho. Julgamento com o cavaleiro de espadas. Julgamento normalmente fala de um renascimento, né? Como eu disse, pode ser algo mais interno, mas sendo de uma situação externa, né? Algo que chega até vocês, que retorna até vocês de uma forma inesperada, e aqui nesse caso seria bem uma situação bem forte mesmo. O cavaleiro de espadas é uma situação ou alguém que chega até você de forma muito inesperada, de forma muito rápida, de forma muito abrupta até, né? Isso se isso não for uma atitude de vocês próprios, tá? Mas enfim, fica as duas possibilidades aqui. Uma vontade de se mexer, de fazer algo. A energia do cavaleiro de espadas, de todos os cavaleiros, ele é o mais transformador, ele é, né? Ele é muito de atitude, muito de coragem, tá? Mas me dá uma sensação de uma situação ou alguém que ressurge aqui na vida de vocês, tá? Rei de paus com 4 de paus, aqui mantém, né? Muito do que eu já falei aqui da energia do rei de paus, aquela serenidade, mas que ao mesmo tempo tem a motivação, né? Aqui manteve a energia do naipe de paus, que é o fogo, que é a vontade, é a energia, é a espiritualidade também, né? E o 4 de paus é uma carta que fala de parcerias, né? De repente isso aqui é um parceiro, tá? Seja na vida profissional, seja no casamento, numa relação amorosa. O 4 de paus é uma carta sólida, é uma carta de boas parcerias, tá? E o valete de copas com 3 de paus, eu acho que aqui, a nível amoroso, ou vocês estão esperando a comunicação de alguém, e pode ser que essa comunicação chegue nessa semana, ou então vocês estão esperando o momento certo para fazer, né, para ter essa atitude de ter essa comunicação com alguém. E essas duas cartas iniciais aqui, elas vêm dizendo que agora é o momento, se essa atitude for da parte de vocês, tá? Se não, se é da outra, não há o que fazer. Dá uma impressão aqui de que pode chegar, tá? Por que eu tô falando isso, né? O 3 de paus é uma carta mais ligada à expectativa, tá? Então, se for da parte de vocês, essas cartas vêm dizendo que esse é o momento, tá? Ok? As cartas estão muito boas a nível material, de trabalho, de coisas que ressurgem, né? Situações que vocês não estavam esperando. A carta do julgamento fala muito de segundas oportunidades. Tá ótimo. Vamos para Gêmeos. Gêmeos, semana de 26 de abril a 2 de maio de 2020. Signo de Gêmeos, Cavaleiro de Ouros e 5 de paus. Eu não vou deixar a carta aqui na mesa não, mas eu vou tomá-las como mensagem extra, tá? Cavaleiro de Ouros é uma carta lenta e o 5 de paus sugere algum conflito, seja o conflito com outra pessoa ou outras pessoas, ou conflitos internos também, tá? Enfim. 5 de paus tem um lado positivo também, né? No sentido de nós entrarmos numa luta, numa briga, numa situação de concorrência, mas com uma boa energia, uma intenção de ganhar, de ser vitorioso, enfim. Vamos lá, Gêmeos. Gêmeos, ó, saíram duas, 5 de copas, 9 de copas e a temperança. Ok, a leitura abre com uma carta um pouco mais tristonha, mas as duas outras cartas já
né? Dizem que tudo fica bem, tá? O 5 de copas pode estar falando aqui de alguma chateação, pode ser até uma briga. Vocês, né? Porque eu coloco a minutagem já na hora que eu espalho as cartas aqui, mas na hora que eu estava embaralhando, pularam duas cartas, um cavaleiro de ouros e um 5 de paus. E eu falei do 5 de paus que ele é uma carta muito ligada a conflitos, né? Mas eu falei assim, eu não vou deixar essas cartas na mesa, eu vou tomá-las como uma mensagem extra, tá? Então, esse 5 de paus pode ter a ver com esse 5 de copas, ok? Pode ser algo muito pontual, aqui é a primeira carta, então pode ser algo mais no começo da semana, uma pequena discussão. O 5 de copas, ele é uma carta que fala muito de lamentação, de ficar olhando para algo que que não deu certo, né? É uma carta que pede uma mudança de foco, né? Do tipo assim, não ficar marinando nessa situação, né? Lamentando alguma coisa, sabe? Ela realmente é uma carta que pede a mudança de foco e eu vejo que vocês conseguem rapidamente sair dessa energia dos 5 de copas, tá? Que, como eu disse, pode ser algo muito pontual nessa semana. O 9 de copas é uma carta de muita alegria, muita satisfação emocional, né? Então, o oposto aqui do 5 de copas. E a temperança, que a nível emocional é uma carta muito ligada à reconciliação, à transmutação de energias, cura, paciência, tranquilidade, a boa combinação dos opostos, tá? Então, cavaleiro de paus, a papisa, paciência, né? Porque esses cavaleiros aqui, ó, cavaleiro de paus, cavaleiro de espadas, eles querem movimentação, eles podem ser um tanto quanto impetuosos, isso pode ser a sua energia, pode ser a energia de uma outra pessoa, tá? Só que os dois arcanos maiores que estão na sua leitura são arcanos que falam de paciência, de tranquilidade, de sabedoria, de meditação, né? As cartas são muito boas, tá? Tanto o Cavaleiro de Paus quanto o Cavaleiro de Espadas, né? A única carta menos positiva aqui é esse 5 de copas, mas me mostrando que é uma situação realmente muito, como eu disse, muito pontual, muito passageira, tá? Os próprios cavaleiros mostram essa situação como passageira, mas junto com essas cartas aqui, eles também me dão essa sensação dessa necessidade de vocês terem mais calma, mais paciência, mais meditar um pouquinho, mais sabedoria, ler, né? Aprender as lições com essa situação, se for o caso, também, ok? Mas eu vejo que fica tudo bem. Aqui tem muita energia de copas, né? A própria temperança tem uma carta de água, então isso aqui pode ter mais a ver com a energia pessoal, dos relacionamentos interpessoais, do que necessariamente vida profissional. Pode até ser profissional também, mas, né, tá mais forte aqui o lado emocional, tá? Ok, tá ótimo, né? Câncer, signo de Câncer, 26 de abril a 2 de maio. Câncer. O mundo, o 7 de copas, o 8 de ouros, muito bom. Esse mundo com esse 7 de copas me dá uma sensação de muitas possibilidades, sejam elas a nível amoroso, sejam elas a nível de trabalho. Podemos estar falando de contatos aqui, contatos via internet, para alguns tem a ver com contatos no exterior também. O 7 de copas fala de escolhas, fala realmente de muitas possibilidades, de mais de uma opção, tá? E o 8 de ouros é uma carta de trabalho, de dedicação, de estudos também. Energias boas.
Uau, não, realmente está muito bom. O eremita é uma carta de introspecção, né? De isolamento, tá? Esse mundo pode até estar falando aqui, né? De que esse momento está quase chegando ao fim, tá? Mas aqui também pode estar falando, né? Enquanto vocês, para quem estiver em casa, né? Apenas em casa realmente, dessas conexões, como eu disse, pela internet, tá? O julgamento é uma carta que muitas vezes fala de renascimento, de novas oportunidades que surgem. Muitas vezes essas oportunidades são renascimento de oportunidades antigas também, tá? Então, pode haver aqui algo nesse sentido, tá? Situações que ressurgem na sua vida, possibilidades que ressurgem, renascem na sua vida, seja a nível amoroso, seja a nível de trabalho, porque tem as duas possibilidades aqui, tá? E realmente o Cavaleiro de Copas aqui, ó, é uma proposta. E essa proposta, né, tanto pode ser vocês que vão fazer essa proposta, talvez vocês estão aqui estudando, né, se for o caso de vocês terem essa atitude, ou então é o contrário, né, essa proposta é algo que vai chegar até vocês, tá? O 7 de copas me dá uma sensação, né, primeiro, como eu disse, de muitas opções, muitas possibilidades, e eventualmente é uma carta que pede escolhas também, tá? Inclusive no sentido de diferenciar o que é real do que é ilusório, tá? O 7 de copas tem esse pequeno alerta, mas a energia tá fabulosa aqui para essa semana, tá? Muitas oportunidades. Arcanos maiores positivos, né? O eremita pede essa introspecção, inclusive, para fazer essas escolhas, tá? Encontrar as respostas dentro de vocês mesmos, diante dessas possibilidades, e não fora, né? E não pedindo opiniões. Mas tá muito bom, tanto para o amor quanto para o trabalho. Tem possibilidades em ambas as áreas, tá? Muitas possibilidades. Leão. Signo de Leão. Semana que vai de 26 de abril a 2 de maio de 2020. Os leoninos. Rei de ouro, 5 de paus e rei de copas. Bom, vocês têm 2 reis e um 5 de paus, né? Isso pode ser pessoas. Esse 5 de paus, vamos lá. O 5 de paus é uma carta muito ligada a conflitos, a divergências de opiniões, enfim. Às vezes fala de conflitos internos também, tá? Mas vamos lá, vamos primeiro falar da divergência de opiniões, né? Com outras pessoas. Aparecem aqui 2 reis na leitura. Pode ser pessoas que talvez estejam, por exemplo, se intrometendo demais na sua vida e isso está causando uma confusão em você, né? Divergências entre 2 pessoas que não necessariamente são vocês, tá? Agora, podemos estar falando de conflitos internos também, né? E aqui poderia ser, por exemplo, um conflito entre o seu lado mais materialista e o seu lado mais emocional. De toda forma, temos 2 reis aqui que me mostram maturidade, tá? Maturidade para lidar com a vida material, maturidade para lidar com a vida emocional. E se isso aqui forem pessoas na sua vida, né? Essas pessoas, elas têm maturidade para lidar com esse conflito. Você não precisa entrar no meio dessa briga, se for o caso, tá? Guardem essa leitura, talvez ela não faça sentido nesse primeiro momento, tá?
Vocês vão se lembrar disso para quem essa questão fizer sentido, né? Bom, eu vejo aqui que tudo fica bem no final das contas, né? O 4 de paus é uma carta de boas parcerias, é uma carta celebrativa, é uma carta de boas uniões, né, onde existe uma estabilidade, uma parceria onde existe uma estabilidade, tá? O As de Espadas é uma carta ligada à verdade, né, verdades que vêm à tona. O 8 de Espadas às vezes fala de algum medo, algum receio, tá? Se houver algum receio essa semana, vai ter mais a ver com o lado emocional, né? O lado material parece que tá mais... A parte mental ligada ao lado material tá mais firme, vamos dizer assim, né? Essa insegurança do 8 de Espadas tá ligada ao lado emocional, mas você tem maturidade em ambas as áreas para poder superar esse conflito, tá? Se for uma questão de conflito interno. Sendo um conflito literal, né, no sentido de discussão com outras pessoas, o 5 de paus depende muito, né? Eu ia falar assim, não vale a pena. Não, pode até valer a pena. Até onde isso vai, de certa forma, te favorecer, né? Isso aí é um livre-arbítrio. Agora, se for briga de outras pessoas, não se meta, né? Isso aí é muito óbvio também, né? Mas é porque muitos vão querer se meter, tá? Em brigas de outras pessoas, provavelmente duas figuras masculinas. Bom, é o que tá aqui. Eu acho que não é todo mundo que vai ressoar com isso não, porque é muito específico, né? Mas, para quem for, tá aí o recado. Virgem. Signo de Virgem. Semana de 26 de abril a 2 de maio. O louco quis pular, 6 de copas, carta ligada ao passado. Se tiver que sair, vai sair de novo, tá? Virgem. A lua, os 5 de espadas e o valete de copas. Bom, essas duas cartas iniciais aqui falam de alguma insegurança. Para alguns tem a ver com medos. Lembrando que medo é uma energia de baixa frequência, então é algo que a gente precisa mudar, fazer um esforcinho para mudar, tá? Pode ser simplesmente uma insegurança aqui, passageira, né? É como se existisse uma vulnerabilidade emocional, né? Porque o valete de copas é uma carta positiva, tá? É uma carta que fala de uma abertura emocional, é uma carta que às vezes fala de alguma mensagem. Pode ser que você receba uma mensagem ou que você queira mandar uma mensagem, né? Se for você querendo mandar uma mensagem, pode haver inicialmente aqui uma insegurança, né? É uma leitura bem emocional, né? 2 de copas com a lua, alguma insegurança aqui com relação a uma parceria, com relação a um amor, com relação a alguém que vocês gostam. A lua, junto com 2 de copas, pode falar de lembranças também, uma certa nostalgia. Pode ser que vocês fiquem
não sei, pensando à noite, né, em alguém. A energia mental aqui no centro da leitura, né, tanto com o 5 de espadas quanto com a carta da justiça, que é uma carta que tem uma espada também, então que me remete à questão dos pensamentos, né? O 5 de espadas, ele fala de uma insegurança, de uma desconfiança, só que ele vem com a justiça aqui, a justiça é um arcano maior, então ela se sobrepõe aqui, tá? A justiça fala de nós equilibrarmos, né, os nossos pensamentos, tomarmos atitudes e decisões de forma equilibrada, pesando os prós e os contras na balança, tá? Esse 7 de ouros, né? Ou vocês estão esperando uma mensagem de alguém, ou vocês estão esperando o momento certo de mandar uma mensagem para alguém. Tá muito forte aqui a energia emocional, né? Eu acho que isso aqui para muitos tem a ver mais com o lado emocional, né? Pode ser na vida amorosa, ou familiar, ou seja, quem for, tá? Ficar apenas esperando, né, não é algo que vale a pena. Se for uma atitude que vocês querem ter, usem a energia da justiça para tomar essa decisão, né? Pesem aqui na balança para ver se é algo que vale a pena realmente. Inclusive o 7 de ouros é essa carta de reavaliação também, tá? O 7 de ouros é aquele momento que a gente para, avalia, né? O que é que eu já colhi dessa situação, né? Será que vale a pena eu investir nisso ou é melhor eu partir para outra? Então façam essa avaliação e vejam, né, se vale a pena. Agora, se você está esperando receber a mensagem de alguém, aqui tem energia de muita espera, tem energia de muito orgulho envolvida nessa situação. Então, se eu fosse vocês, não alimentava muito isso não, tá? Pense em outra coisa, vai para sua vida, né? Porque senão vocês vão ficar esperando aqui, tá? Bom. Libra, signo de Libra, semana de 26 de abril a 2 de maio de 2020, os librianos. Nossa Senhora, muitas, tá? Não vamos aceitar não, mas são cartas positivas. Vi um rei e uma rainha de ouros. Muito bom para a vida profissional, mas vi a morte também, uma carta de transformações, de desapego. Ó, vamos lá. Libra, semana de 26 de abril a 2 de maio de 2020. Libra. A estrela, 2 de paus e o enforcado. Bom, a estrela mostra um momento onde vocês estão se curando, se recuperando de uma situação, estão acreditando, estão com boas expectativas, estão com fé e esperança no futuro. O 2 de paus também fala disso. 2 de paus é uma carta, no tarô de Waite, o 2 de paus é a carta onde o personagem aparece olhando para o horizonte, segurando na mão um globo terrestre, né? Aquela carta que a gente fala, tem o mundo na palma das mãos, é uma carta de possibilidades, tá? Muitas vezes o 2 de paus pode pedir uma escolha, uma tomada de decisão ou alguma ação, tá? Só que aqui vocês vêm com um enforcado. Talvez ainda não seja o momento de ter uma ação, né? O enforcado fala dessa suspensão, que pode simplesmente ter a ver com esse momento de distanciamento social, tá? As cartas são positivas, o enforcado pede um pouco de paciência, o enforcado também é uma carta, né? O enforcado, ele não está enforcado, ele está de cabeça para baixo, né? Ele mostra uma situação que está suspensa, parada, temporariamente.
E nisso, por estar de cabeça para baixo, é uma carta que fala de nós enxergarmos a situação de um novo ângulo, de um novo ponto de vista, tá? Fazer esse movimento, um novo paradigma, tá? Aqui realmente possibilidades, né? Mais de uma. Aqui também, né? Muitas cartas espirituais na leitura, inclusive o As de Paus, tá? O Papa, a Estrela, o Enforcado, o As de Paus, né? Mas vamos lá, então a Estrela com o Papa, vocês com essa expectativa, vocês com uma boa energia espiritual também. O Papa é uma energia que fala de coisas sólidas, de coisas sérias, comprometidas, é uma energia de comprometimento, de concretização. De estabilidade, de fidelidade, de ética, né? Então, tem tudo isso envolvido aqui, tá? Numa boa combinação com a Estrela, né? Porque o Papa às vezes pode ser um pouco rígido demais também, né? Mas a Estrela é um personagem nu que mostra algo um pouco mais despojado e mais livre. Então a combinação das duas cartas é realmente muito positiva. Mas tem toda uma questão de expectativa aqui, tá? Esse Papa pode ser alguém que te ajuda a curar, por exemplo, né? Pode ser um professor, pode ser um terapeuta, alguém que te dá uma outra visão a respeito de uma situação, uma outra visão, né? O 2 de paus com o 7 de copas, então as duas cartas falam disso, de opções, mais de uma opção, mais de... são cartas de escolhas, realmente, tá? O que é muito bom, né? Que abre um leque aqui de perspectivas, de oportunidades, seja em qual área for, tá? O enforcado, então, é aquela situação que está suspensa, né? Eu acho que aqui vocês já estão querendo agir, mas o enforcado pede um pouco de paciência, tá? O As de paus é uma carta de ação, de impulso, né? Um grande impulso, uma grande energia, mas o enforcado é um arcano maior, então ele se sobrepõe aqui a esse As de paus, né? Pedindo um pouquinho de paciência, tá? E pode ser, né? Pode ser não, é uma semana muito espiritual também, como eu disse, muitas cartas espirituais, pode ser que vocês estejam, né? Vão sentir isso, uma intuição maior, algo assim nesse sentido. Até para fazer essas escolhas, tá? Bom, é isso, tá muito bom. Escorpião, signo de Escorpião, semana que vai de 26 de abril a 2 de maio de 2020. Os escorpianos. Cinco de espadas, cavaleiro de espadas, 7 de ouros. Bom, o 5 de espadas às vezes fala de alguma situação conflituosa, onde existe talvez alguma insegurança, às vezes até algum orgulho também, né? O cavaleiro de espadas, nesse centro aqui da leitura, ele é uma carta de movimentação, de coragem, de impetuosidade. Mas às vezes, né, no sentido menos positivo, ele pode ser um tanto quanto agressivo nas atitudes ou nas palavras. Então, aqui um certo cuidado, tá?
Esse 7 de ouros aqui é uma carta muito ligada à paciência, né? O cavaleiro de espadas é muito impetuoso, mas o 7 de ouros pede um pouco de paciência, tá? Então, é como se, do tipo assim, respira e avalia, tá? O que é que vale a pena, né? Se vale a pena ter esse tipo de atitude aqui, né? Muito assertiva, quase que agressiva, né? Eu gosto, tá? Da energia do cavaleiro de espadas. Mas se ela for mal dosada, né? Vamos dizer assim, se ela não for bem dosada, ela pode ser um tanto quanto agressiva, tá? Isso pode ser de outra pessoa também, né? Não necessariamente é vocês. De repente é alguém que vai agir dessa forma com vocês. Mas enfim. Aqui realmente alguma insegurança. Aqui, olha só. Se isso aqui que eu acabei de falar for de vocês, né? Se em algum momento vocês quiserem agir de forma impulsiva, lembrem-se, vocês já estão assistindo essa leitura, lembrem-se do que está sendo dito aqui. Porque eu vejo uma possibilidade de arrependimento depois, tá? Você vem com um cavaleiro de espadas e um valete de paus, são energias um pouco imaturas, de gente que age de forma impulsiva sem pensar, né? E o 5 de ouros é uma carta muito ligada a arrependimento. 5 de ouros não, 5 de copas, desculpa, tá? Então, realmente, essa carta da lua aqui mostra inseguranças, medos, questões inconscientes, mas ela também fala que a gente não tá vendo a situação com muita clareza. Existe uma energia mental pouco clara também. Essa carta aqui no Tarot de Waite, ela é cheia de nuvens cinzas, né? Isso mostra a falta de clareza também, tá? Então, esse 7 de ouros, ele vem como um conselho aqui. E o 7 de ouros é uma carta que pede essa avaliação, né? Avalia se vale a pena agir dessa forma impulsiva, né? Até que ponto vale a pena agir dessa forma, tá? Aqui mostra essa possibilidade de arrependimento, tá? Aqui, por outro lado, uma outra mensagem que não tem nada a ver com isso aqui que eu tô falando, talvez vocês estejam esperando mensagem de alguém, tá? Para alguns, essa mensagem pode chegar. Isso aqui, né, me dá uma sensação que tem mais a ver com vida profissional, tá? Mas aqui me mostra vocês esperando, né? Uma comunicação. Bom, enfim, tá dado o recado, mas eu acho que o principal da leitura aqui é essa questão da cuidado com as palavras, cuidado com as atitudes, para não vir a se arrepender depois, tá? É mais ou menos por aí. Se isso aqui não tem nada a ver com vocês, pode ser uma outra pessoa, né? Que vai ter uma atitude desse tipo com você e depois pode vir a acabar se arrependendo, tá? Agora é Sagitário. Sagitário, semana de 26 de abril a 2 de maio de 2020. Signo de Sagitário. As de copas, 10 de paus e rei de copas. Muito bom emocionalmente falando esse as de copas e esse rei de copas, né? O as de copas mostra uma abertura emocional, um transbordamento da energia do amor. O rei de copas mostra uma maturidade emocional que pode ser sua, né? Todas as cartas na leitura representam você. E, eventualmente, esse rei de copas é uma outra pessoa na sua vida,
tá? Aqui, o 10 de paus pode falar de algum cansaço, pode falar de alguma situação que já está um tanto quanto desgastada, um desgaste energético, mas a energia que está ao redor desse 10 de copas, desse 10 de paus, ela é positiva, mostrando a superação desse desgaste, creio eu, tá? Vamos tirar aqui as 6 de copas, 4 de copas. Eu acho que esse desgaste aqui tem a ver um pouco com tédio, tá? Mas aqui vem uma movimentação. Muita energia emocional, né? Copas, 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 tá? E uma carta central aqui falando de um desgaste, né? Para alguns, tem aqui alguma coisa de retorno do passado. Para alguns, tá? Retorno, né? Pode ser alguma pessoa do seu passado que retorna. E se for esse o caso, né? Eu acho que talvez você já pode estar meio cansado ou cansada dessa pessoa. O 4 de copas, nesse caso, seria uma energia de seletividade, né? Do tipo, ok, uma proposta é feita, mas eu não sei se eu quero isso, se eu aceito isso ou não, né? Duas cartas aqui que mostram a possibilidade de retorno de alguma coisa do passado. Quando a gente fala de retorno, né? Ok, para alguns pode ser pessoas que retornam, mas não necessariamente. Pode ser algo na sua cabeça, no seu sentimento, algo do passado que vem à tona de alguma forma e que mexe com você, com as suas emoções, principalmente nessa semana, tá? De toda forma, no geral, eu vejo a energia bem positiva e se existe algum tédio aqui, algum desgaste, né? Eu vejo a energia se movimentando, tá? É o único arcano maior da leitura, uma roda da fortuna, as coisas se movimentam, tá? Isso aqui pode ser uma dica também, né? No sentido de fazer algo diferente, tá? É uma semana bem emocional, tá? Tem a questão do desgaste, mas também tem a questão da renovação, né? A leitura abre com o As de Copas e termina com a Roda da Fortuna, tá? Renovação, né? Fazer algo diferente. Bom, vamos lá. E revisitar o passado, né? Aprender com lições do passado também. Bom, vamos lá, Capricórnio, semana de 26 de abril a 2 de maio de 2020, capricornianos, As de paus, quis pular, uma energia nova, um impulso. Capricórnio. As de copas, o mago. Eu tô rindo porque quando eu tava embaralhando, pulou o As de paus. Eu falei uma energia nova, tal, e aqui veio o As de copas e o mago, que é o arcano maior número 1 do tarô. Então, duas energias de renovação aqui, tá? E o mago falando que já tá tudo pronto, né? Do tipo assim, tá tudo pronto para essa nova etapa. Eu me sinto bem, eu sinto que eu tenho tudo que é necessário para isso, todas as capacidades, todos os elementos para essa nova etapa, mas papisa ou sacerdotisa vem pedindo aqui um pouco de paciência, tá? Vem pedindo paciência, vem pedindo prudência, vem pedindo silêncio, tá? Esse silêncio pode ser interior, no sentido de meditação, para você ter essa paciência, e o silêncio exterior também, para não contar tudo para todo mundo. Ela pode estar falando aqui de algum estudo, alguma coisa que você vai estudar ou vai ler também, tá? Mas enfim,
prudência aqui, porque tem toda uma energia de impulso. Lembra que o As de Paus pulou na leitura, na hora que eu estava embaralhando, e o As de Paus tem uma energia de impulso. Então, né, como eu disse, tá tudo pronto, mas um pouquinho de paciência é necessário, tá? Pode ter simplesmente a ver com esse momento de distanciamento social, né? Realmente, vocês aqui, o 8 de paus é uma carta muito rápida, né? Ligada à movimentação, ligada a impulso também, ligada à mensagem, ligada à viagem, ligada a oportunidades, ligada à paixão para alguns, tá? Mas, né, tem toda a questão da necessidade de ter paciência aqui, viu? Ó, mais um arcano maior, bem positivo, né? Essa carta, junto com a papisa, me vem dizendo aqui que as suas intuições estão certas, tá? A carta da papisa fala muito de intuição também. O 10 de espadas vem mostrando a finalização de uma situação, finalização de formas de pensar também, é uma carta de espadas. Finalização de situações difíceis, finalização de formas de pensar, finalização, inclusive, aqui da ansiedade, tá? Porque tem toda a questão da vontade de fazer algo, né? Você se sentindo apaixonados. Para alguns isso pode ter a ver com amor, mas não necessariamente, pode ser um projeto, alguma coisa que vocês queiram muito fazer, né? E tá tudo pronto, só precisa ter um pouquinho de paciência aqui, né? As intuições estão certas, tá tudo certo, vocês estão no caminho certo, né? Tenham um pouco de paciência e façam silêncio, tá? E tomem sol para quem isso aqui fizer sentido, ok? A carta do mago é uma carta de poder pessoal, a própria carta do sol também. Para quem tem alguma questão de sim ou não, o sol realmente responde como um sim absoluto. Aliás, todas as cartas aqui, né, os arcanos maiores, mas principalmente o sol. Tá? Apenas tenham paciência, mas tá tudo certo. Tem energia de comunicação, tanto aqui quanto aqui, tá? Tem a finalização das preocupações e das ansiedades, tem energia de estado meditativo, né, de vocês conseguindo ficar no momento presente, né, viver o momento presente com sabedoria. Nossa, tá bem bacana, viu? Vamos para Aquário. Signo de Aquário, semana de 26 de abril a 2 de maio de 2020. Aquarianos. Cinco de copas, rei de paus, enamorados. Cinco de copas é a primeira carta da leitura, mostra que há alguma insatisfação, alguma tristeza, mas eu acho que é algo muito pontual, porque é a primeira carta da leitura, tá? E as cartas que vêm logo a seguir são muito positivas, tá? Esse cinco de copas, inclusive, é uma carta que pede uma mudança de foco, né? Porque o cinco de copas é quando a gente fica lamuriando alguma coisa que aconteceu no passado, que não deu certo, chorando leite derramado, né? É assim que chama essa carta. Mas ela pede essa mudança de foco, tá? E eu vejo que vocês conseguem, né? Vocês tomam essa decisão de assumir o poder pessoal. O Rei de Paus é uma carta de muito poder pessoal. Fala de Rei de Paus, né, aqui representando vocês, independentemente de serem homens ou mulheres, fala disso, de alguém que é muito autoconfiante, tá? Muito autoconfiante, que não se deixa abater por qualquer coisa, não. E aqui, o enamorado é uma carta de livre-arbítrio, né? Então, vocês
fazendo essa escolha, né? Fazendo essa escolha de mudar o foco, tá? Eventualmente esse Rei de Paus pode ser alguém na sua vida, tá? E os enamorados, além de falar dessa questão da escolha, de vocês escolherem ter essa atitude, a carta dos enamorados fala também de possibilidades, tá? Ou outras possibilidades que podem se abrir. Mas vamos lá, vamos clarear para ver um pouco mais aqui. Ah, muito bom, tá vendo? Aqui tem esse 6 de paus, é uma carta de vitória, né? Superação. Então, aqui eu já tinha falado isso, né? Esse Rei de paus logo a seguir do 5 de copas já mostrava isso, né? Vocês, ok, essa energia de 5 de copas não é tão boa, mas rapidamente vocês reassumindo o poder pessoal. E o 6 de paus fala disso, né? Vocês superando esse 5 de copas. É um 6 de paus, vitória, tá? 9 de paus mostra que alguém que tá quase se rendendo, mas que não desiste, né? Que não larga o osso. Tem toda uma situação de persistência aqui, tá? Toda uma situação de persistência aqui, de resistência, inclusive. Essa carta dos enamorados com o sol, além de falar de vocês, né? No sentido de vocês escolherem estar no poder pessoal de vocês, em uma outra situação, em uma outra possibilidade de leitura, se essa escolha aqui está na mão de uma outra pessoa, eu vejo que vocês saem muito bem dessa situação, seja qual for essa escolha. A escolha que for feita, vejam bem, se a escolha que tem aqui nessa leitura não está na mão de vocês, está na mão de uma outra pessoa, independentemente de qual é a escolha que ela vai fazer, que essa pessoa ou essa empresa, ou seja o que for, a escolha que essa pessoa, essa empresa fizer, ou quem quer que seja, é o melhor para você, tá? Você sai muito bem dessa situação, você sai vitorioso dessa situação, você sai por cima, eu diria, tá? Então, uma outra coisa, né? A leitura começa com o 5 de copas, uma carta mais tristonha, né? E termina com o sol, que é a melhor carta do tarô, tá bom? Então, tenham essa atitude de escolher ser o Rei de paus, tá? Assumir o poder pessoal, ok? Peixes, signo de peixes, 26 de abril a 2 de maio de 2020, os piscianos. Ui! Rainha de espadas, rainha de paus, 7 de espadas. Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, falando de vocês, né? Vocês independentemente de serem homens ou mulheres, né? Vocês aqui com uma energia de rainha de espadas e rainha de paus, né? São energias poderosas, são energias de pessoas que são muito verdadeiras consigo mesmas, que não se contentam com qualquer coisa, né?
que estão dispostos, inclusive, a tomar decisões, a fazer escolhas baseadas na razão, mais na razão do que na emoção. Não que não haja emoção, há, mas tem toda uma energia de poder aqui, tá? Só que a leitura termina com o 7 de espadas. Então, aqui vocês estão muito bem, né? A princípio, mas o 7 de espadas mostra, talvez mais para o final da semana, alguma desconfiança. O 7 de espadas, no sentido positivo, pode falar de estratégia também, tá? É quando nós estamos bolando uma estratégia para fazer algo, de repente para fazer uma escolha, comendo pelas beiradas, estudando o assunto, pode ser, tá? De um ponto de vista mais positivo aqui. Para alguns, isso aqui pode ser pessoas na sua vida que influenciam ou interferem de alguma forma. Cuidado com a energia aqui da autossabotagem, tá? Vamos ver o que significa isso. Para alguns bom, eu acho que mais para alguns homens, tá? Isso aqui pode ser realmente mais de uma pessoa, uma escolha, talvez, que vocês tenham que fazer, né? Por que eu tô falando isso? Porque tanto a carta dos enamorados quanto o 7 de copas são cartas que falam de escolhas, que falam de possibilidades, né? De mais de uma possibilidade, né? O 7 de copas, especialmente junto com o 7 de espadas, vem trazendo um alerta aqui de você, porque o 7 de espadas muitas vezes fala de autossabotagem, né? E o 7 de copas às vezes fala de muitas opções, mas dentre elas apenas uma é verdadeira, né? As outras são ilusórias. Então, cuidado aqui com as escolhas que vocês fazem. Eu falei aqui principalmente para os homens, no sentido amoroso, que foi o que me veio aqui principalmente, porque vieram duas figuras femininas, mas isso pode se aplicar às mulheres também, né? Eu acho que veio mais forte para os homens, mas isso pode ter a ver, né? Pode ter a ver com as mulheres também, mas tem toda uma questão de escolhas aqui, tá? A principal mensagem é: seja verdadeiro com você mesmo, né? As duas rainhas falam disso, tá? Sejam, independentemente se você é homem, se é mulher, nessas escolhas que você vai ter que fazer nessa semana, seja fiel e verdadeiro a você mesmo, né? E perceba o que é verdadeiro e o que é de valor para você. As de ouros. As de ouros é uma carta ligada a valor, né? E eu não tô falando aqui do valor do dinheiro, não, tô falando do aquilo que tem valor para você, valor emocional, valor de uma forma geral, tá? Bom, o As de Ouros é uma carta, os ases de uma forma geral falam de um começo, né? Um começo real, né? Algo que não é apenas uma ideia, um sentimento, algo que começa realmente, né? Só que esse As de Ouros vem com o 7 de espadas, que, como eu disse, muitas vezes é uma carta associada à autossabotagem, né? Então, vocês podem estar sabotando esse início, podem estar, não sei, adiando, planejando demais, um excesso de planejamento. Vejam o que faz sentido para vocês, tá? As cartas não são ruins, veja bem, todas as cartas são positivas, mas essas aqui vêm com esses alertas, tá? Mas, enfim, são cartas muito positivas. O As de Ouros é uma carta muito positiva a nível material também, tá? Se você estiver planejando algo, faça boas escolhas. Pode ter pessoas aí que influenciam, que te oferecem oportunidades e você tem que fazer uma escolha. Algo nesse sentido, tá?
Bom, é isso. Terminamos a nossa leitura. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem um like, assinem o canal, ativem o sininho para não perder as próximas notificações. Namastê!